fechassem seus olhos, entregassem suas dores a Jesus, para que as palavras ditas aqui hoje toquem um pouquinho o coração de cada um de vocês e que cada um leve daqui aquilo que veio buscar aqui hoje. Neste momento, elevemos nossos pensamentos ao alto, procurando silenciar as inquietações do dia e abrir o coração para os ensinamentos do Mestre Jesus. Senhor Jesus, divino amigo e guia de nossas vidas, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, buscando alimento para o espírito e forças para a nossa caminhada. Pedimos a presença dos bons espíritos, dos benfeitores desta casa e de todos aqueles que trabalham em favor do bem, para que envolvam este ambiente com paz, serenidade e inspiração. Que possamos ouvir mais do que palavras, que consigamos sentir o Evangelho em nossos corações e identificar em cada ensinamento aquilo que precisamos transformar em nós mesmos. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira caridade começa pela reforma íntima, que amar o próximo não significa esquecer de nós mesmos e que estabelecer limites com respeito e serenidade também é uma forma de preservar a dignidade que Tu nos concedestes como filhos de Deus. Que afastemos todo preconceito, toda resistência e toda vaidade, permanecendo receptivos às lições desta noite. Abençoa cada pessoa aqui presente, suas famílias, seus lares, seus desafios e suas esperanças. Que esta reunião seja útil ao nosso progresso espiritual e que possamos sair daqui um pouco melhores do que entramos. Que assim seja. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E hoje eu gostaria de refletir um tema com vocês, que é coragem para se escolher. Muitas vezes a gente tem o hábito de priorizar o outro e às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para si. E ter um bom coração não significa aceitar desrespeito. Amar também é estabelecer os seus limites. Então esse é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Hoje muito se fala sobre amor, empatia, perdão, acolhimento, mas muitas vezes um perigo vem junto, que às vezes a gente confunde caridade com submissão. A gente confunde humildade com falta de amor próprio. Confundimos perdão com permanência em relações destrutivas, tóxicas. E as frases que inspiram a nossa palestra hoje, ela diz algo muito importante. Ter um coração bom não significa aceitar desrespeito. Mas o que isso quer dizer, né? Essa frase ela poderia servir de introdução a vários capítulos do Evangelho. Acredito que alguns de vocês aqui já tenham lido o Evangelho mais de uma vez e sabe o quão rico ele é, porque Jesus nunca ensinou a anular a própria dignidade. Ele ensinou a amar, mas ensinou também a viver na verdade. Existe uma ideia muito comum de que toda despedida representa um fracasso. O que não deu certo vem uma sensação de que eu fracassei, de que eu não dei certo. Mas será? Vale lembrar de Jesus. Durante sua caminhada, muitas pessoas o seguiram, outros os abandonaram. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador, quem já leu vai lembrar, Jesus convida, mas ele não obriga.
Ele deixa cada espírito livre. Nem Judas permaneceu, nem o jovem rico conseguiu acompanhá-lo. Nem todos compreenderam sua passagem. E Jesus não saiu correndo atrás de ninguém. Isso nos ensina algo muito profundo. Às vezes insistimos em manter relações apenas porque temos medo da perda. E essas relações, elas podem ser amplas, né? Pode ser uma relação de amizade, pode ser um relacionamento, pode ser uma relação de trabalho, pode ser uma relação familiar. Mas será que toda permanência é saudável? E aí, quem aqui, quero ver quem vai ter coragem de levantar a mão, hein? Já teve uma amizade apenas por medo de magoar outra pessoa? Que se manteve com uma pessoa próxima só por medo de magoar, uma pessoa que não te fazia muito bem, mas que você seguia perto, junto. E eu tenho outra pergunta. Quem aqui também já percebeu que depois de você se afastar dessa amizade que era tóxica, uma amizade que não era tão boa, hoje você entende que foi melhor assim? Hoje você entende que mais sugava do que te acrescentava? Normalmente, eram para ter várias mãos levantadas aqui, né? Vocês estão tímidos, né? Com vergonha. Ah lá, tá vendo? E a vida mostra que algumas despedidas, elas libertam, elas trazem paz para o nosso coração. E tem uma frase de Jesus que repetimos constantemente, que ela é bem forte, mas ela faz a gente refletir, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas percebam uma coisa, Jesus não disse: ame o próximo mais do que a si mesmo. Nem disse: esqueça de você. Ele colocou uma medida: como a ti mesmo. Isso significa um amor saudável por nós. E no capítulo 11 do Evangelho, que fala amar o próximo como a si mesmo, ele traz uma lição que é combater o egoísmo. Mas combater o egoísmo não significa destruir a nossa própria dignidade. São coisas completamente diferentes. Então, vamos a um exemplo prático. Vamos imaginar uma mãe que ama profundamente seu filho, mas toda vez que ela quer fazer alguma coisa, ele grita, se joga e ela cede. Por medo de desagradar, por preguiça, que também dá preguiça às vezes, né, de bater de frente com o filho, e aí ela cede. Ela está fazendo um bem para ela ou ela está fazendo um bem para a criança? O que vocês acham? Que isso é uma relação saudável para os dois? Não, porque limite também é amor. Quando a gente impõe limite, a gente também está amando. Hoje em dia, muitos pais não colocam limites nas relações com os filhos. Os filhos conseguem tudo. Não existe não para os filhos, só existe sim. E essa falta de limite tem gerado crianças e adolescentes cada vez mais doentes, porque o limite, a falta de limite também adoece. E quantas vezes dizemos sim com o nosso coração gritando para falar não? Mas porque a gente não quer? Não. Porque a gente tem medo. A gente tem medo de decepcionar, a gente tem medo de perder, a gente tem medo de parecer egoísta e por isso a gente acaba falando mais sim do que não. Quem aqui já aceitou um compromisso
querendo estar em casa descansando, só para não desagradar. Ah, mas eu não vou mais pertencer a esse grupo de amigos se eu ficar falando não, não, não. Ah, o que minha família vai achar se eu não for essa noite comer uma pizza na casa deles? Ah, será que minha mãe vai ficar chateada? Será que meu irmão vai gostar? Ah, e se eu falar não para o meu marido que eu estou cansada, que eu não quero sair jantar hoje? E aí a gente vai se anulando para agradar o outro, quando no fundo a nossa vontade é falar não. E por que a gente não fala esse não? Por que a gente não se valoriza? Por que a gente não se coloca em primeiro lugar? Outra situação que eu acredito que alguns já passaram. Quem aqui já emprestou dinheiro sem poder? Só para não ver o outro numa situação complicada. Se aperta para emprestar dinheiro para o outro. E quantos também não responderam, tá tudo bem, quando na verdade não estava. Quando na verdade a vontade era de dizer, não tá tudo bem. Eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de carinho, eu estou precisando de amor, eu estou precisando ser visto. Mas todos nós fazemos isso. Mas será que Jesus faria? Jesus, ele se colocaria em segundo plano? Essa talvez seja um dos maiores equívocos, né? As pessoas dizem, mas eu sou espírita, eu tenho que aguentar. A gente tem que aguentar? Será? A gente precisa mesmo aguentar? Vale lembrar do próprio Cristo. Jesus perdoou seus algozes, não permaneceu sendo açoitado voluntariamente depois da crucificação. Perdoar é libertar o coração, não é permanecer na situação que produz sofrimento continuamente. No capítulo 10 do Evangelho, que traz bem-aventurados os misericordiosos, ele fala do perdão. Em nenhum momento ele afirma que a gente deve continuar permitindo agressões, humilhações ou manipulações. Quantos daqui já sofreram humilhações, foram manipulados? Quantos já foram agredidos ou sofrem agressões calados, né? Agressões verbais, agressões físicas, e às vezes não tem coragem de sair de um relacionamento tóxico, abusivo, medo de falar não, medo de mudar de vida, medo de ser julgado, medo de desagradar. E perdoar não é alimentar o ódio, mas é estabelecer limite, que é um exercício de prudência. Então, se alguém quebra repentinamente a sua confiança, você pode perdoar, mas precisa entregar a chave da sua casa para essa pessoa? Claro que não, né? O perdão cura o coração, mas a confiança, ela precisa ser reconstruída. Um parente que te humilha, quantos não sofrem por isso, né? Tantas histórias que a gente escuta de parentes que acabam sendo humilhados por outros, diminuídos nas reuniões familiares, na convivência no dia a dia. Colegas de trabalho que também têm situações difíceis ali enquanto estão vivenciando. Você pode perdoar o seu colega de trabalho, mas você vai sentar tomar um café com ele e você vai abrir seu coração para ele? Não. Você vai falar não para ele, deixa seguir a vida dele, você segue a sua, cada um no seu canto. E tem pessoas extremamente bondosas, sempre disponíveis, sempre ajudando, mas sempre exaustas. Por quê? Porque nunca aprenderam a dizer não. Tão pequenininha essa palavra, né? Curiosamente, Jesus disse não diversas vezes. Quem aqui lê a Bíblia ou já leu alguns trechos da Bíblia, pode ver que quando queriam fazê-lo rei, por interesse político, o Jesus fez o quê? Ele disse não. Isso está lá em João.
capítulo 6, versículo 15. Quando seus parentes tentaram desviá-lo da missão dele, Jesus disse: não. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35. Quando tentaram prendê-lo antes da hora, ele simplesmente retirou-se daquele lugar. E quem quiser confirmar, está lá em João, capítulo 8, versículo 59. Quando Pedro quis impedir o caminho da cruz, Jesus o repreendeu. Afasta-te de mim, Satanás. E isso está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Jesus nunca confundiu bondade com ausência de limites. Então, vamos fazer aqui uma reflexão. Quem aqui tem mais facilidade de dizer não para si mesmo do que para os outros? Quem tem coragem de levantar a mão aqui? Quem fala mais não para si do que para os outros? Por exemplo, eu deixo de descansar. Eu deixo de cuidar da minha saúde. Eu deixo de fazer o evangelho no lar. Mas aceito um compromisso, mas aceito mais uma obrigação, aceito mais uma carga. Será que estamos realmente praticando a caridade? Ou apenas tentando agradar a todo mundo? O amor próprio de que fala o Evangelho não é orgulho, não é vaidade, não é egoísmo, é reconhecer que somos filhos de Deus. No capítulo 17, sedes perfeitos, o verdadeiro homem de bem respeita os direitos dos outros, mas também respeita a própria consciência. Quem vive constantemente anulando a si mesmo, acaba adoecendo emocionalmente. Quantas pessoas a gente tem visto doentes, né? E um coração adoecido, ele tem dificuldade de servir. Porque se a gente não consegue cuidar da gente, se a gente não consegue olhar para si mesmo, como é que a gente vai ter condições de olhar para o próximo? Porque a gente está machucado. Então imaginem uma vela, ela ilumina, mas se ela for consumida completamente, ela deixa de iluminar. E isso acontece com a gente também. Quem nunca cuida de si, acaba perdendo forças para cuidar do próximo. E um exemplo clássico, que acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, quando você está num avião, muitos falam, né? Gente, se acontecer um acidente, a primeira pessoa que você vai colocar a máscara de oxigênio é em quem? É em quem está no seu lado ou é em você? Para você poder salvar quem está do seu lado. Então, é mais ou menos isso. É você colocar a máscara de oxigênio em você para você poder ajudar o próximo, para você poder fazer a sua caridade. Senão, você vai morrer junto com quem está do seu lado. Você vai adoecer junto com quem está do seu lado. E eu gostaria de terminar lembrando uma passagem belíssima do Evangelho que Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade inclui reconhecer que há pessoas que caminharão conosco por toda a vida, outras apenas um trecho. Há ciclos que precisam terminar, há limites que precisam ser estabelecidos e há perdões que precisam ser concedidos. Mas existe uma relação que nunca pode ser abandonada, a relação com a nossa própria consciência, porque é ela que levamos para a nossa vida espiritual. Então, vamos sair daqui hoje com 3 perguntas para a gente refletir. Eu tenho dito sim quando deveria dizer não? Tenho confundido caridade com submissão? Tenho tratado a mim mesmo com o mesmo amor e respeito que ofereço aos outros? São 3 questões para a gente refletir.
Se respondermos sinceramente a essas perguntas, já teremos dado um grande passo em direção à paz. Que possamos aprender com Jesus que o amor verdadeiro, ele nunca humilha, nunca escraviza, ele nunca exige que deixemos de ser aquilo que Deus espera de nós. Que Ele nos conceda coragem para amar, coragem para perdoar, coragem para servir e, sobretudo, coragem para estabelecer limites, com serenidade, sem perder a doçura, mas também sem perder a dignidade. Que possamos guardar em nosso coração aquilo que Deus nos permitiu refletir nesta noite e transformar esses ensinamentos em atitudes no nosso dia a dia. Obrigada a todos e vamos ao passe, que é um auxílio fraterno, recebido em clima de oração e confiança em Jesus. Obrigada a todos.